Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Aqui estamos nós, com muita alegria. Enquanto eu estava ouvindo os nossos convidados, eu já estava me edificando e rimos muito. Eu tenho certeza que serão destinos incríveis, que vai edificar demais você. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa. O nosso desejo é impactar seu coração e deixar você muito melhor para a glória do nome do Senhor Jesus. Aliás, aqui em 2 Crônicas 6, fala, e Salomão exclamou, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Nossa, que escritura! Esse templo, óbvio, aqui era literal, mas a Bíblia fala desse templo que somos nós, o templo, a morada de Deus. E o que o Senhor espera? Que todos nós construamos um templo magnífico para Ele. Como esse templo foi construído? Nós somos o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. E ele deve ser magnífico. Por isso, esse templo ele foi revestido de ouro. E ouro fala de justiça. E nós devemos ser revestidos de ouro, de justiça. Porque sem justiça não há paz. E justiça é a palavra de Deus. E quando a palavra toma o nosso coração, nós modificamos completamente. Nós nos tornamos pessoas irreconhecíveis. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel e a Tamara, que eu chamo de Tamarinha, a nossa Tamarinha. E eu sei que como eu estou edificada e maravilhada, você também vai ficar. Sejam muito bem-vindos, Daniel. Obrigado, Bispo. Tamarinha. Obrigada, Bispo. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Graças a Deus. Daniel, bom, vamos lá. Você estava me contando coisas que eu não sabia. Meu Deus! Daniel, sua mãe ficou horas para dar à luz e deu em circunstâncias muito difíceis e aconteceu algo terrível. Sim, senhor. O bebê desapareceu, o bebê Daniel. Aliás, Daniel, vamos lembrar que Daniel Deus é meu juiz. Que nome, hein? Glória que nome. a Deus, louvado que nome. seja o nome Seus do Senhor. pais já foram muito abençoados, Já. né? Só de te dar esse nome. Sim. Ô, Daniel, só que você vem de uma família que inicialmente mexiam com o ocultismo, aliás, com coisas pesadas, Sim. né? Eles viviam envolvidos com entidades Sim. e incorporavam, de maneira que todos os primogênitos do lado da sua mãe morreram. E aí onde nós entramos, você era o primogênito. Exatamente. E você desapareceu, sua família entrou em pânico, e quando encontraram você naquele hospital, você ainda estava do jeito que você nasceu, sujo, sem passar por todos os procedimentos que um bebezinho passa. Sim. Bom, seu avô
ele foi pai de santo e foi porque seu avô foi assassinado pelo próprio irmão. Exatamente, bispo. Pelo Sim, próprio senhor. irmão. O Daniel, seu pai bebia muito, você sofreu muita rejeição por parte da sua mãe, por parte do seu pai, e nós vamos chegar também a ouvir a Tamarinha. É muito interessante nesse ponto a história de vocês, a falta que os pais de vocês fizeram para vocês. Sim. Tanto que você disse que haviam muitas comparações, né? E aquilo diminuía você ainda mais. O Daniel, você falou que você sentia tanta vontade de estar com seu pai que às vezes você queria sair com ele e todas as vezes que ele dizia, tá bom, vai lá, bota o boné, vamos sair. A hora que você voltava, ele já tinha saído, e deixado você. Sim. Ô filho, isso causou feridas terríveis em você, né? Terrível, bispo. Porque assim, eu era uma criança e eu precisava, como toda criança precisa, de um pai. Então, todas as vezes em que isso aconteceu, eu tinha uma resposta. Você não é importante para mim. E isso atrapalhou meu relacionamento com Deus. Porque quando o pai, nós sabemos quando pregamos a palavra, não assume o seu papel, essa pessoa, esse jovem, esse adulto vai ter dificuldade. E eu tive dificuldade de me relacionar com Deus. Então aquelas cenas onde ele ia embora e eu ficava no portão procurando, aquilo causou uma dor. E foi ali que eu fiz promessas para mim mesmo no mundo espiritual também. Eu nunca mais peço um abraço, eu nunca mais faço um desenho na escola para o Dia dos Pais. Mas... Porque você tentava chamar atenção e você era desprezado. Exatamente. Daniel, você não tem pai? Eu já ouvi de professora. Tenho. Mas por que você não vai pintar esse desenho? Porque ele não vai receber. Verdade. E eu não fazia. Você falou, meu filho, que você foi criando um ódio. Sim. Um ódio. Que foi um dos desafios perdoá-los, né? Foi. Um dos bispos teve que sentar. Eles foram chamados aqui para ser feita uma conversa. Eu lembro que eu ia me tornar aspirante na época. Porque eu ainda não tinha liberado o perdão de verdade. Era o perdão oficial. Era o perdão oficial. Não, tá perdoado. Tá tudo certo. Mas lá dentro não. Porque quando a senhora falava de paternidade, eu ia me afastando na nave porque as lágrimas escorriam ainda. Quando eu olhava para a lateral da igreja, os pais, as mães ali, e eu não tinha aquilo. As cenas da escola voltavam, essas cenas da questão das saídas dele voltavam, e aquilo estava muito vivo ainda. Porque é muito fácil uma pessoa falar assim, não, eu perdoei. Mas o perdão, ele acontece quando não dói mais. Você pode até lembrar, mas aquilo não dói mais. Não dói. Anteriormente, eu falar isso para a senhora, eu já estava segurando. Hoje não. Eu encontrei o meu pai, que é Deus. Hoje eu amo meu pai, eu respeito meu pai, ele é importante para mim. Mas isso aconteceu em Jesus. Porque fora de Jesus não tinha. Ô Daniel, você falou que você não conseguia por muito tempo. Você não conseguia olhar para mim igual você está olhando. Você vivia você até fez isso aqui, você falou que você ficava com a cabeça baixa diante das pessoas. Você tinha uma autoestima muito baixa. Sim, eu me via como menor. Uma professora de educação física, eu esqueci de relatar isso para a senhora, inclusive o nome dela é Cléo, ela chegou a falar para mim, você vai ficar encurvado, para de andar assim. Sabe qual foi a minha desculpa? É a mochila que é pesada. Mas não era. Mas não era a mochila da escola que era pesada. Era o medo, era a rejeição, eram os complexos, era a insegurança. Tanto é, bispa, que era tão vivo, eu tinha um orgulho demoníaco, que uma vez uma professora olhou para mim e disse assim, mas você não sabe escrever nada. Você é burro, garoto. E ali eu lembro que eu pedi para minha mãe, compra um caderno de caligrafia para mim que eu vou provar para ela que eu sei escrever.
Até hoje, né? Até com a Tamara, a gente até brinca, mas sua letra é melhor do que a minha. Eu sempre falo, lembra da história da professora. Foi uma pressão, porque já era tanto em casa. E aí alguém um dia me desafiou, eu disse isso. Eu disse não. Ô filho, você foi uma criança muito doentinha e também havia uma perseguição espiritual, bom, desde o seu nascimento, porque o histórico era que os primogênitos morriam e morriam mesmo. Você simplesmente desapareceu e depois foi encontrado nessas condições. Mas, além do seu pai, do seu avô, que foi assassinado, viver no ocultismo, sua mãe também se envolveu e fez alguns trabalhos espirituais. E aquilo só piorou, né? Só piorou. Inclusive, um detalhe, uma tia sua incorporada por entidades, um dia, porque você falou que você via demônios. E ouvia. E ouvia. Uhum. Você viu o mal no rosto dela e você estava na piscina e ela te puxou e você não morreu naquele dia porque Deus não quis mesmo. Exatamente. Porque ela afogou você. Sim. E ninguém acreditou. Tanto é que nesse dia houve uma questão que, novamente, após esse tipo de manifestação, o mal olhou para mim e disse, eu não consegui, mas você é o próximo. Então isso era diário, ouvir, ver, vultos, uma sensação de que alguém, como eu relatei para a senhora, deitava comigo, mas como que eu olho e não tem ninguém? Então era aquele medo para dormir, era aquele medo para acordar. Tava na escola fazendo uma lição, na sala de aula, eu via. Você via demônios. Demônios, entidades, e eles falavam comigo. Você é meu, venha para nós. Você disse que era comum pessoas pararem você e sua mãe e falar que vocês eram médiuns e que precisavam desenvolver. Comum. Tanto é que uma fase da minha vida, mesmo com medo, eu até tentei. Eu fui um pouco pesquisar sobre isso, bispo. Mas no fundo, eu sabia que não era aquilo que Deus tinha para mim. Porque alguém que foi afogado e não morreu, eu já fui jogado com 3 anos de idade por um demônio, correndo atrás do meu pai, de uma escadaria, bispa. E a minha mãe, sem muita sabedoria, dobrar o joelho lá no final da escada e clamar por Deus, né? Na época não tinha o conhecimento do sangue de Jesus. Inexplicavelmente, caixas de sapatos serem jogadas, um vento passou e foi causando ali... Era um lugar de terror mesmo. Era um lugar de terror. Era aquela casa mal assombrada. Sim. Dos filmes de terror, né? Exatamente. Que, na verdade, os filmes de terror são inspirados em fatos reais. Exatamente. Eu vivia como se num filme de terror. Tanto na minha casa como em qualquer lugar. Tanto que eu comentei com a senhora sobre os apagões que eu tinha. Você disse que você tinha vários desmaios. Ninguém sabia o que era. Faz exame, faz tudo. O coração tá normal. A pressão dele é um pouco baixa, mas nada que Tanto atrapalhe. que você falou que antes de vir aqui, você ainda fez questão de ligar para sua mãe e confirmar alguns fatos, porque são coisas muito fortes, né? Exatamente. Desde quando você era muito criancinha, bebê. Sim, senhora, porque esses fatos do hospital você vai ouvindo ao decorrer da sua infância. Eu vou ligar para minha mãe, eu quero que ela me confirme. Eu quero que ela fale novamente para mim o quanto foi difícil para ela. Ela não tinha sabedoria, era muito jovem. Então, esses detalhes de tudo que aconteceu, eu confirmei. Porque parece uma história de filme. Parece algo que não é real, mas aconteceu comigo. Aconteceu com a minha mãe. O Daniel, se você não tivesse encontrado esse Jesus, essa fé, o que você acha que tinha acontecido com você? Eu não ia suportar, porque... Você estava em processo já de loucura, né? De loucura. Ódio, loucura, desmaios, muita pressão espiritual, uma perseguição espiritual. Exatamente, porque o mal queria me levar para
o mal, para as trevas. Eu não ia suportar, bispo. Eu não tinha paz para ir para a escola, porque eu tinha esses apagões. Muitas vezes Deus colocou pessoas para cuidar de mim. Eu tenho uma cena de uma senhora aparecer do nada e falar: "Ô, meu filho, eu estava aqui esperando você acordar. Você tá bem? Ah, tô bem, obrigado." De repente essa senhora: "Ah, vou jogar esse papel no lixo." Foi jogar o papel, bispo. Cadê a senhora? Desapareceu. Então ali eu sei que era Deus enviando anjos para cuidar de mim, porque era onde eu estivesse. Seja sentado, aconteceu no banheiro, ônibus, escola, dentro de casa, sozinho. Desmaios. Sim, sim. Às vezes fazendo uma comida, algo, e dá aquela sensação e desabar. Não conseguia segurar. Mas isso era uma possessão demoníaca. Sim. Era o início de algo que estava tomando a minha vida. Geracional. Porque, como eu relatei para a senhora, eu vi o meu pai beber muito. Então, quando... E você falou que o dinheiro ia para isso. O dinheiro ia para isso. Então, a situação financeira também não era boa. Não era boa. Minha mãe trabalhava muito. Ele também sempre foi um homem muito esforçado. Mas por conta desta situação, desse vício demoníaco... O dinheiro ia. O dinheiro ia. Uhum. Ele tinha fases O diabo vai consumindo, né? Uhum. Com a vida da família, com o patrimônio, o dinheiro, tudo através do vício. Exatamente. Tinha fase que minha mãe tinha que esconder dinheiro para ele não achar. Esconder. Ela queria uma poupança para mim e para o meu irmão, mas não tinha condições. Ela tinha que esconder o dinheiro. E chegou um dia que ele achou o dinheiro. Ele gastou tudo com bebida. E aquele demônio que atuava na vida do meu pai olhava para mim e dizia: "Eu vou fazer a mesma coisa com você." Por muitas e muitas vezes eu vi. Você ouvia e você via. Uhum. Quer dizer, isso já fazia parte do seu cotidiano. Exatamente. Chegava em casa da escola, meu pai estava onde? Era para te enlouquecer, né, para meu filho? Enlouquecer. Porque como que para uma criança... Tanto que você era retraído, né? Complexado, não conseguia olhar no olho, vivia com a cabeça baixa. Sim. Uma criança e um jovem chegar da escola, ver o pai jogado bêbado, sujo, com aquele odor de álcool. E quando de repente olhar de novo, já ver aquele mal falando com você. Era terrível. Terrível. Você tinha muito medo. Eu tinha medo. Eu tinha uma insegurança gigantesca. Só que dentro de mim vinha algo. Não vai acontecer isso. Então, se não fosse Jesus, por intermédio do ministério, porque é importante eu ressaltar isso, que eu estive em uma igreja. Eu estive em uma igreja, eu relatei para a senhora a questão da pornografia. Ô, Daniel, você foi viciado na pornografia. Eu fui todos... E na masturbação. Sim, todos os dias. Ou seja, você até casou virgem, mas não puro. De maneira Porque nenhuma. são duas coisas diferentes, Sim, né? sim. Que as pessoas precisam entender. Uhum. Porque de vez em quando a gente encontra não, eu sou virgem, mas já fez absolutamente... Exatamente, aqui, ó. Exatamente. Há uma contaminação total. Ele é virgem, mas não é puro. Uhum. Então você até casou virgem, mas não puro. Não. Porque você vivia na pornografia, viciado e também na masturbação. Sim. Com 5 anos me foi apresentado. Isso que é um detalhe muito importante. Foi o seu tio Sim. que apresentou para você Uhum. quando você tinha 5 anos de idade. Exatamente. Colocou você para assistir com ele. Assisti com ele. Meu Deus, que força demoníaca. Uhum. Isso, quando eu ouço, você não tem noção o quanto isso é incômodo. Porque você não pode fazer isso com a criança. Isso tira a inocência, rouba a paz. Eu já tinha essas visões. Isso só potencializou. Foi mais uma porta que foi aberta ali para mim. Ou seja, era uma perseguição para destruir com a sua a minha vida, com o seu destino. Completamente. Porque ali, aquele mal entrou. Quando eu estive em uma igreja, eu conversei com uma determinada liderança da época, dessa igreja que eu estive. Sabe qual foi a minha orientação que eu recebi, bispo? Você tem esse dom de ver demônios.
Mas... Que eu não quero esse dom, não. Não. De início, porque era o que eu tinha. Eu falei, quero ver anjos, eu quero ver Deus, eu quero ver a glória. Sim! Hoje Dispenso não. esse, né? Há 10 anos eu tenho essa convicção da senhora, mas antes eu não tinha. Então, o que eu fiz? É um dom. Eu acreditei. Eu me acostumei com a ideia de que viver perturbado era bom. Era bom. Acreditou numa mentira. Eu acreditei numa mentira. Uhum. Olha, você foi chamado para a libertação, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu tenho que ter paz. A partir do momento que eu vejo vultos, ouço voz, não, eu tô perturbado. Tem algo que tá ali dominando num ambiente na minha vida que não tá certo, mas eu me acostumei. Eu já cheguei a citar isso para a liderança, com relação à pornografia, mas não foi me corrigido. Eu não tinha temor. Essa é a verdade. Eu não sabia o que era temor. Um dia, conversando com o Bispo Murilo, fazendo uma visita com ele, ele olhou pra mim e falou, Daniel, você não tinha temor? Eu falei, Bispo, eu nem sabia o que era. Até chegar aqui. Até chegar aqui. Ele falou, nossa, porque eu fui obreiro, Bispo. Eu fui obreiro dessa igreja. Era muito movimento. Era muita coisa. Porque tanto é... Ou seja, fogo estranho tinha bastante, só não Bispo. tinha o fogo do Espírito. Tinha, tanto é que isso é tão sério que eu não sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Eu fiz o movimento porque uma das pastoras pegou, me colocou dentro de uma roda e disse assim, se você não fizer a mesma coisa, você tá frio. Mas eu não tinha o Espírito, não tinha como o Espírito Santo descer sobre mim porque eu estava contaminado. Ela simplesmente fez um movimento ali comigo e eu menti que eu estava cheio do Espírito Santo. E até chegar no ministério, isso estava muito vivo dentro de mim. Aprendeu a encenar. A encenar. Jesus. Porque isso é seríssimo. E isso é comum, viu? Eu gostaria de dizer que não, mas é. Porque alguém disse pra mim. E é interessante que a gente pega casos tanto da pessoa se habituar a encenar uma possessão, como também uma manifestação teoricamente do Espírito. Sim, e foi o que aconteceu comigo. Mas como que uma pessoa no pecado, ela recebe o Espírito Santo de Deus? Então ela recebe o Espírito Santo de Deus, mas ela não é liberta das perturbações? Ela não tem caráter? É porque se você foi realmente cheio do Espírito, você foi liberto. É o correto? Se é o Espírito, você está liberto. É o correto, mas não era o que acontecia. Então a pessoa cheia do Espírito, ela vai ter rancor dos pais? Ela não vai ter. Mas isso foi caminhando e crescendo porque eu não tive o ensinamento que hoje eu tenho dentro do ministério. Desde quando eu cheguei, há 10 anos atrás. Meu filho, você chegou e você disse que, óbvio, foi um processo. Sim. Mas você se lembrou de mim e eu me senti velha na hora. Meu Deus, perdão, bispo, não foi a intenção. É bonitinho. Você tinha uns 3 aninhos, você com o controle na mão. Minha mãe. A sua mãe. Isso. Passando ali, encontrou o programa Mudança de Vida. Na madrugada, que a senhora fazia sempre. Isso, na MTV, madrugada. Acho que era esse alguma canal. Coisa Isso. assim. E aí, você guardou... Gravei aquele rosto, o olhar da senhora. O cabelo, eu gravei. Eu era muito pequeno. E aí, quando você chegou na igreja, você me reconheceu ali... E foi pela voz, igual esses dias eu estava num consultório dentário, uma moça vem e fala assim, a senhora é a Bispa Cléo? Eu falei, sou. Ai, te reconheci pela voz. Eu falei, olha só, fiquei... Bispa, realmente a voz da senhora não tem igual. Te reconheci pela voz. Então, eu acho que eu estava com o cabelo... Eu devia estar meio descabelada naquele dia, que ela não reconheceu pela imagem, ela reconheceu pela voz. Pela voz. Sim, sim. Eu reconheci, Bispa, a senhora pelo olhar.
não foi nem pela voz, mas a voz da senhora não tem igual mesmo. Onde eu passo de carro, eu falo, tem alguém ouvindo a bispa. Como você sabe? A voz, eu conheço, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eu falo pra ela fala, nossa, mas é verdade, é a voz da bispa. Onde eu passo. Se alguém estiver ouvindo a senhora, eu consigo reconhecer. Detalhe importante, que eu até contei pra senhora, eu tive várias pessoas que chegaram, eis que te digo, né? Mas alguém usado por Deus, com riqueza de detalhes. Antes de você chegar aqui, né? Antes de eu chegar aqui, eu estava em outra igreja. Olhou para mim, para os meus pais, e disse, um dia, esse garoto será pastor de vocês, e ele será liderado por uma mulher. Isso, você falou, eu ouvi isso como muito específico, assim, muito interessante. E o interessante é que hoje você é pastor da sua família. Exatamente. Né? E é liderado por uma mulher. Para a glória de Deus. Coisa, bispo, que antes a pessoa estava no pecado, na mentira, na pornografia, mas sabe qual era a minha mentalidade? Mulher não pode pregar. O filho, mas isso tem um monte. Isso tem um monte ainda, sabia? Sim, hipócrita. O sujeito tá no pecado, tá assim, na lama, rolando na lama, mas o problema é a mulher pregar. É a mulher. Poxa, que coisa. Não cresce, não muda, não amadurece. Isso não lê a Bíblia como a senhora fala. Então, talvez se ele estivesse fazendo, eu podia estar só cuidando dos filhos e da casa, Exatamente. Né? Não é? Porque, então... Se eles tivessem ocupado o lugar deles, sim, Deus não precisaria ter levantado tantos improváveis e uma improvável como eu. Que é um dos maiores argumentos que eu tenho. Quando pessoas chegavam até a mim para dizer isso, para tentar diminuir a senhora e tentar me diminuir. Nunca deixei. Tamara sabe disso. Até hoje. Se alguém tenta falar assim, eu já corto. Nunca deixei. Pessoas da igreja ou membros da minha própria família, dos meus familiares. Não deixo. Não deixo. Porque é o que a senhora fala. O realizador é superior ao crítico. Isso aí. E a senhora não está aqui porque a senhora, como a senhora sempre fala, eu quis, não, é um propósito. E quem está nos bastidores com a senhora sabe a seriedade que é, então eu não deixo. Tamara recente viu uma questão onde uma pessoa falou algo, tentou meio que levar para uma direção, eu disse, não diga isso, porque um dia você esteve lá. Então, você não vai cuspir no prato em que você comeu. Isso aí. Se calou. Não deixo. Porque hoje eu sei. Porque um dia eu estive, bispo, no bastidor de uma outra igreja. E eu vi como funcionava. Hoje eu estou num bastidor do Ministério Mudança de Vida. E eu sei a seriedade, o respeito e o temor que a senhora tem. Porque foi aqui que eu fui liberto. Foi aqui que eu conheci Jesus. Foi aqui que eu aprendi o que era temor. Foi com a senhora e com a palavra que eu aprendi a ser homem. Foi aqui que eu venci o orgulho, a dependência da imagem, a carência, a rejeição. Eu não tirava foto com os meus familiares. Porque vinha, não tira. Logo você vai embora. Eles não gostam de você. E é verdade. Eles não gostam de mim. Os complexos foram vencidos quando eu entendi a palavra dentro do Ministério Mudança de Vida. Ah, não é a placa que salva, não é mesmo. Mas é quando você entende que Jesus é mudança de vida. Enquanto você vive no oba-oba... E quando o evangelho que você está ouvindo não muda a sua vida, você precisa rever. Exatamente. Que talvez não seja o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo muda, né? Que é o que a gente sempre fala para as pessoas. Ah, pastor, onde eu tenho que ficar? Onde você entende a palavra, é confrontado por ela, cresce e muda. Isso aí. Se não acontece isso, tem alguma coisa errada, como a senhora falou. Exatamente. E é muito importante você falar isso. Eu estive nos bastidores de um lugar e estou nos bastidores de outro lugar. E as pessoas, elas acabam pegando problemas seríssimos para a vida delas quando elas falam o que elas não sabem. Né? Exatamente. Aquilo que elas deduzem ou foram por um telefone sem fio, compraram um peixe de alguém, estão vendendo aquilo que alguém vendeu para elas,
mas não tá lá, né, para saber, para ver, vivenciar, né? Isso, bispa, é no espiritual e no físico. Essa perda, essa destruição acontece no espiritual e no físico de uma pessoa assim. Com certeza. Porque eu tenho visto isso. Ah, mas não fala. Eu sempre digo a mesma coisa. Lembra do que Davi fez. Ah, vou cortar o pedacinho aqui da orla. Cortou o... Não posso. Ele continua sendo rei. Exatamente. E olha que era um sujeito que... Traiçoeiro, demoníaco, mas... Literalmente, né? Ele Sim. já era possesso por demônios, né? Que só o Davi conseguia, tocando a harpa, expulsar. Acalma. Mas Davi não tocou, não. Não tocou. Isso porque é ele muito sério. percebeu do próprio Deus. Não ultrapassa esse limite que você vai ter problema. Sim. Então, eu cheguei aqui não, na Celso. Ah, aquele dia eu não me esqueço, bispo. Pastor Laércio estava na porta, nossa porta era de correr. Quando ele abriu a porta da Celso Garcia, quando eu pisei, eu vou chorar, falei que não ia chorar, mas eu vou chorar sim. Quando eu pisei na Celso, ao invés de ouvir aqueles demônios, eu, pela primeira vez, eu ouvi Deus dizer assim para mim: este é o seu lugar. Louvado seja Deus. E ali eu não andava. Eu flutuava. Eu não andava. Louvado seja Deus. A igreja estava cheia naquele dia. Nós montávamos barraca na Celso. Mas eu lembro que eu estava tão assim, sem entender exatamente o que estava acontecendo. E eu lembro de ver o Bispo Murilo fazer assim, chamar. Que ainda tinha 2 lugares ali próximo do altar. Não sei como, mas... Você já chegou na época que a gente montava uma outra nave na parte de baixo? Sim. Cheguei a lavar muito aquelas poltronas, aquelas cadeiras brancas para a glória de Deus e foi muito bom. E naquele dia tinha 2 lugares. Era impossível, a senhora sabe. Quem sentou, Não sentou. tinha. Quem não sentou, Não vai para tinha. baixo e amém. Não tem o que fazer. Não tinha o que fazer. Às vezes, na rampa, tinha colocado a cadeira na rampa. É verdade. E Tinha o que frio. colocar. E no frio. Que batia. Olha, aquele povo foi guerreiro. Foi guerreiro. E você sabe que eu muitas vezes paro e penso que algumas pessoas resistiram ao processo lá e depois não resistiram na coisa boa aqui. Exatamente. Exatamente. Eu ouvi de muitas pessoas que, é mais longe. Gente, é um viaduto. É. A diferença é um viaduto e alguns metros. É. Como assim é mais longe? Mas não é aquilo que a senhora falou. A pessoa tinha um coração, na Celso. Isso. E a pessoa sente falta daquele coração. Não é do templo da Celso Garcia, de tudo aquilo. Não, é do coração que ela tinha lá. Da fome que ela tinha lá. Isso aí. E quando eu entrei pela primeira vez dentro da Celso Garcia, ali Deus falou comigo. E eu olhei para a pessoa que estava comigo e disse: você está andando? Ela falou: não, eu também não estou sentindo os meus pés. E a gente simplesmente foi. Porque ali Deus estava confirmando uma palavra que eu já tinha recebido. E eu nem entendia, na verdade, aquilo que significava. Então foi um processo de crescimento, de progresso. Deus usou bispos, pastores, pastoras para serem pais espirituais para mim. A senhora, em ocasiões específicas, em trabalhos específicos. Por isso que uma pessoa nunca pode deixar de passar em uma fila de uma unção crendo. Porque ali ela pode receber a virada, a mudança da vida dela. Como eu recebi das perturbações em uma imposição de mãos da senhora, do complexo do abraço, com um abraço da senhora. Você disse que eu saí do estúdio, né? Sim. E você estava ali, e aí eu estendi a mão para te cumprimentar e dei um abraço, e você naquele dia foi liberto daquela escravidão que Sim. te oprimia tanto, que era um complexo demoníaco. É tão forte isso para mim, porque anos depois, uma pessoa que não conseguia abraçar as outras. Por muitas vezes eu ouço isso. O seu abraço é diferente. Pastor, o seu abraço Porque você cura. sabe que um abraço cura, né?
Uma imposição de mão escura. Como foi importante. E às vezes a pessoa ela não presta atenção no que Deus está fazendo. Sim. Né? Sim. Então, uma pessoa que não tinha perspectiva, um abraço é algo simples, gratuito. Hoje ouviram, o seu abraço é diferente. Eu não sei o que tem no seu abraço. Eu sempre falo, é Deus. E aí eu conto para essa pessoa quando me fazem esse tipo de pergunta, né? Eu falo, eu não faria isso antes. Eu faço isso porque Jesus curou meu destino. Eu faço isso porque ele me livrou. Tanto é que a primeira área, ao começar a ter contato com a obra, querer ser obreiro, né, externo ainda na época, que me colocaram foi aonde? Na recepção da igreja. Eu falei, bispo, o senhor não está entendendo. Não é o meu dom. Pois agora você vai ficar aí. Você vai desenvolver o dom. E foi. E foi. E foi quando tudo mudou. Então eu não tinha perspectiva. Eu não tinha. Eu não tinha paz. Eu não tinha alegria. Eu não sabia o que eu ia fazer. Na minha cabeça, eu ia seguir uma profissão de um parente meu da minha família. Não, eu vou fazer o que essa pessoa faz. Eu vou ser o sucessor dela. Mas não tinha, como eu posso usar o termo, relevância. Eu não tinha paz. Não era isso que Deus tinha comigo. Mas quando eu encontrei a verdadeira paz em Jesus, eu fui liberto. Eu fui sarado. Hoje eu posso sarar pessoas por intermédio da palavra. Hoje eu sei o porquê que eu passei por isso. Porque eu posso olhar para alguém e falar, não abaixa a cabeça não. Não é o que eu faço muito? A Tamara sabe. Não abaixa, não. Levanta o olhar. Levanta a sua cabeça. Não, Jesus não tem isso pra você. E às vezes a pessoa assusta, mas depois ela começa a entender. Ela vai mudando a feição, porque um dia eu precisei. Fizeram com você, agora você sabe fazer com outro. Fizeram. No início foi assustador. Meu Deus, como que eu... Mas eu deixei o Espírito Santo trabalhar. Porque não acontece do nada. Não, a libertação da pornografia não foi do nada. É um processo. A busca por a cura e libertação dessas visões foi com uma oração forte. Naquele momento eu tomei posse para minha vida. Eu saí crendo que nunca mais. Porque essa foi a frase que a senhora usou. Nunca mais. E é o que eu sempre digo para as pessoas. Quando você está num culto, não fique com a sua boca fechada na hora da oração. Quando alguém for impulsionado para falar algo para você, fale. Porque ali a senhora falou, repete comigo. Ordem simples, né? E quando você repete, a Bíblia fala, você crê no coração e confessa com a boca. Sim. A senhora falou para mim, ó, fala comigo, nunca mais. E nunca mais. Louvado seja Deus. É como a senhora disse da sua própria história, né? Que chegou o momento que a senhora percebeu, o que tá acontecendo? Eu tô calma, não preciso daquilo. E eu deitando na minha cama, eu percebi, mas eu não tem mais ninguém que tá deitando aqui comigo? Aí eu lembrei da voz do Espírito Santo, da voz da senhora, nunca mais. E de lá pra cá, bispa, nunca mais mesmo. São riscas no chão. Porque o meu avô, ele esteve envolvido com muita coisa. Ele, sem sabedoria alguma, consagrou os filhos, os netos, e o mal queria me roubar também. Me levar para a mesma direção. Tudo no engano. Mas Deus pensou você lá do meio, hein? Pensou, bispo. Pensou de uma maneira sobrenatural. E disse, esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui não, porque teve um momento também que eu não coloquei na folha, porque são tantas coisas, que me convidaram para ir. Olha só. Quando eu fui para entrar, sabe o que me aconteceu? Eu fui barrado. A mulher voltou com a seguinte frase, olha, eu não sei quem é você, mas você faz parte dos homens de branco. Eu na hora falei, aqui, vocês estão tudo de branco, tá aqui. Brincando, né, naquele momento, mas depois eu fui entender. Não. Eu até fui uma única vez. Uma única vez, tentei, mas não. Ali na entrada.
Ela parou, chamou alguém. Você não pode entrar. Você não pode entrar. Então eu não via. Mas o diabo já sabia que Deus estava dizendo, esse não. Você pode até tentar perturbar. Como Jó, ali aconteceu situações, mas na vida dele você não toca, não. Meu filho, você foi liberto de tudo? Perdoou seus pais, seu pai especialmente? Sim. Foi liberto de todos os problemas espirituais? Para a glória de Deus. Jesus curou o meu destino. Jesus curou seu destino. E aqui foi liberto e construiu sua família, né? Construí a minha família, coisa que eu também não queria. Não. Eu não queria uma família. Por causa da família que do complexo que eu vi dentro da minha casa. Eu falava pro bispo que durante muitos anos foi o meu pai. Não vou casar. Para de falar isso. Não vou casar. Tô falando pro senhor, eu não vou casar. Não vou, não quero. Por conta do que eu tinha visto. Mas quando cresci, quando fui liberto, quando aprendi... Veio o desejo. Veio o desejo, Deus colocou a pessoa. Tem um tempo determinado. Foi um processo bem desafiador. Você nunca tinha se interessado por ninguém. Foi a única pessoa que você se interessou e ela foi um desafio e tanto. Só Deus, a senhora e quem participou na época sabe. Só Deus sabe. Mas eu tinha uma certeza. Sabe aquela expressão, eu sei em quem eu tenho crido? Sei. Porque eu tive oportunidades, vamos falar assim, eu tive oportunidades de ir para outras pessoas. Não, a gente lembra, eu lembro que tinha moças que se interessaram por você e você não quis. Não quis. Mas aí você quis a Tamara não te quis, mas você segurou. Sim, e segurei confiando em Deus, porque eu nunca fui aquela pessoa que ficava, ai, por favor, isso, e não tentava mostrar nada para ela, porque eu aprendi depois de duras penas, porque eu quase já perdi a obra também. Eu quase perdi a obra, por atitudes minhas. Eu errei, não foi a senhora, não foi ninguém que errou comigo. Eu errei. Por quê? Dependente da imagem. Orgulhoso. Orgulhoso. Então, quando eu passei por todo o processo e me levantei, de verdade, Deus foi me restituindo. A senhora vai lembrar, é algo que a senhora tem como regra dentro do ministério. Um pastor, ele tem que estar casado. É. E a senhora me levantou ao pastorado, ainda solteiro, com um propósito. Ali eu vi Deus cumprindo, me restituindo, tudo aquilo que eu poderia talvez ter vivido antes, mas não vivi porque eu mesmo não dei condições. Eu não valorizei o que eu deveria ter valorizado, essa é a verdade. Mas quando eu mudei, quando eu cresci, as coisas foram aparecendo. Então, a paz que eu tive para confiar em Deus, até porque a senhora pregava Lucas 5, todas as reuniões da senhora, estava vendo a hora de a senhora pegar a Bíblia e arremessar assim na cabeça de alguém. Porque nós ficávamos bem ali. De alguém chamado Tamarinha. Nós ficávamos bem à frente da senhora ali, depois do bispo Murilo, e a senhora pregava com aquela força, aquele espírito. Jerusalém, Jerusalém. Exatamente. E Jesus chorou, porque não reconheceu o tempo da oportunidade. Mas foi bom. Por quê? Porque hoje eu posso falar, calma. Calma. Ah, mas é porque tá difícil. Calma. Espera. Você tem convicção de que é isso que Deus tem pra você? Então espera. Pode vir pessoas chegar e falar assim, ó, desiste. Vai pra outra direção. Mas se Deus tem algo com você, aguarda. Aguarda. Houve situações onde parecia que não ia dar certo mesmo. Até porque um tempo ela seguiu para uma outra direção. Eu me desesperei? Não. Eu fui até um bispo que estava aqui na época, conversei com ele e falou, amém, pastor, fica tranquilo. E fiquei. E fiquei. E Deus fez. E Deus mudou. Mas antes, o rejeitado, o complexado, perturbado. Hoje eu olho para algumas pessoas na rua perturbadas, bispo, que saem gritando, sabe, falando tipo de coisas. Eu sempre falo para minha esposa, eu poderia estar nessa condição. Ou pior. Porque, na verdade, dentro de mim, eu acredito que eu não estaria vivo. E se tivesse, seria numa condição como essa.
É porque a perseguição espiritual era muito grande. Muito grande, né? muito grande. Meu filho, qual conselho que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Primeiro, Jesus é a única porta de salvação. Se você entender que você precisa dele e de mais ninguém, você vai encontrar a cura para a sua alma. Complexos, inseguranças e medos, coloque isso diante de Jesus. Ele foi à cruz por você. Pais, amem, respeitem e cuidem de seus filhos. Porque essas marcas, elas ficam para uma vida, até que essa pessoa encontre Jesus. Ele me alcançou, mas eu sei que tem muitas pessoas que, infelizmente, ainda sofrem com isso. Honre pais, ame os seus filhos, abracem os seus filhos, valorize os seus filhos. E jovens, porque como a bispa sempre fala, não sou muito velho, você hoje pode estar até na pornografia. E eu vi uma frase recente, e eu vou repetir ela aqui agora, não lembro de quem é, mas que dizia assim: a pornografia, ela é de graça, mas ela está destruindo com a sua alma, com o seu espírito. Você tem um acesso a algo ali, mas aquilo está arruinando com você. Em nome de Jesus, busque ao Senhor. Você ouviu aqui a minha história, tem jeito para você. Somente em Jesus. Eu era perturbado, deprimido, oprimido, tantas outras coisas, mas em Jesus eu encontrei a saída. Não tem como. Não tem outro lugar. Nós não temos mais tempo. Venha para Jesus. Louvado seja Deus, meu filho. É isso aí, Tamarinha. Pregou para nós, né? Vamos lá, né, bispa? Uau! Vamos lá. É isso aí. Minha filha, você teve uma irmã gêmea que morreu com 1 mês e... Como é que ela chamava? Thaís. A Thaís. Morreu com 1 mês e meio de vida, porque a sua mãe tinha você tem 2 irmãs, aí ela engravidou dessas gêmeas, que é você e a Thaís, que foi embora com 1 mês e meio. E ela deu à luz e ela teve um AVC. Sim, senhora. E aí, ela não tinha condições de cuidar e o seu pai ficou com as suas irmãs, sua irmãzinha faleceu e você ficou com a sua avó. Apesar da sua avó ter dado tudo que ela pôde, dentro da capacidade dela, educação, estrutura, o amor que ela foi capaz de dar, a falta dos seus pais, especialmente do seu pai, porque a sua mãe ainda você sabia das limitações, mas a falta do seu pai foi algo gravíssimo na sua vida, importantíssimo, e que fez muita diferença, né? Sim, senhora bispa. Eu sempre me perguntava, né? Como a gente conversou, sempre vinha essa pergunta dentro de mim. Por que que eles não tiveram, né? Porque na minha visão foi uma falta de interesse, de certa forma, né? De ir, de buscar, para ter esse contato, né? De pai e filha. Então, isso gerou uma rejeição. Me tornei uma criança que tinha vergonha de tudo, covarde, que não queria aparecer, não queria fazer as coisas, porque eu não me via capaz. Não... Autoestima muito baixa. Autoestima muito baixa, sim. E aí você ainda foi crescendo, você disse que nas apresentações, então só tinha os avós, não Sim. tinha os pais. E aí você começou a ter os complexos da sua altura. Sim, foi, exatamente, bispa. E
Eu só venci isso, né, dentro da igreja, depois que eu ouvi a palavra. E a palavra começou a entrar e confrontar, né, e mostrar, colocar luz nas trevas, que é o que nós falamos muito. É só a palavra que faz isso, que ilumina, né, e mostra que aquilo que eu acreditava era uma mentira. Né, que eu podia sim, a Bíblia diz que, como Paulo fala, né, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, sim. Então essa é a verdade. Então as mentiras foram sendo trocadas, né, as mentiras foram arrancadas e a palavra foi entrando. Minha filha, você disse que os complexos em segurança que você tinha eram tão grandes, que tinham tomado a sua alma, que você primeiro não queria se relacionar com ninguém. Depois você encontrou alguém que não era uma boa pessoa, que não te tratava bem, mas sua autoestima era tão baixa que você botou na cabeça que se não fosse aquele, ninguém mais se interessaria por você. Sim. Sim, senhora. Que era a única pessoa, foi a única pessoa que se interessou, né, naquele momento, então agora eu preciso aceitar. Aceitar ser maltratada, não ter um bom relacionamento, não estar feliz dentro de um relacionamento, porque eu não via saída, eu não acreditava que uma outra pessoa ia aparecer, né, ia se interessar por mim. E você disse que você chegou a perder sua virgindade com esse rapaz. Sim, senhora. Por medo de ficar sozinha e não encontrar alguém. Sim, senhora. Minha filha, foi meio igual, assim, de forma diferente, obviamente, mas o sentimento, a visão, mais ou menos como a das filhas de Ló, não tem, não creio, tem, né, bispo? Não tem uma saída, não né? tem uma saída, então Sim. eu vou aqui com meu pai. Não tem saída, eu vou com esse cara Sim, senhora. que não me trata bem, que não me ama. É importante você dizer isso, porque tem... E eu já encontrei, e não poucos casos, de meninas, de mulheres aceitarem o pior por um único medo, de ficarem sozinhas. Bom, se eu perder esse, eu não vou encontrar nunca mais ninguém. É uma falta de confiança, de fé, né, bispa? É uma incredulidade, né? Claro, tem os complexos, a rejeição, e eu entendi nesse relacionamento mais, né, sobre a ausência do meu pai. Eu entendi depois dentro da igreja, né? Foi por conta dessa falta. Eu não tinha perspectiva. Nunca recebi, como a senhora sempre fala, né? Para os pais, deem flores para suas filhas, né? Presenteie, mostra que ela é importante. Eu não tive isso. Você disse que o seu pai até ia te visitar, mas poucas vezes. Poucas vezes. Tinha o trabalho, né, bispa? Mas não entrava na cabeça de uma criança, né? Então, eu sentia muita falta, eu queria. E assim, até vejo uma gentileza da sua parte, né? Dizer, não, tinha o trabalho e tal. Não. Era uma desculpa, né, bispa? O filho, não. Aí já não concordo, porque o filho não, né? Você tem um filho, eu costumo dizer que depois que você botou um filho no mundo, seus direitos terminam. Sim. Agora você tem deveres. Você tem deveres. Sim. E você tem que se lembrar dele. E minha filha, foram anos, né, de muito vazio e tristeza? Sim, senhora. Como a senhora citou, né? Eu tinha os meus avós, que iam em reuniões, que iam em apresentações, né? Na escola. Eles faziam de tudo, né, bispa? Mas eu queria que os meus pais estivessem ali. Eu queria que eles vissem, eu queria que eles me levassem, eu queria ter a presença deles. Com certeza, com certeza, com certeza. Aí, a sua mãe já debilitada. Sim. E você disse que quando seu pai ia,
você se perguntava, né? Por que que ele só quis as minhas irmãs e não me leva também? Sim. Eu tinha esse sentimento de rejeição da parte deles e também da parte das minhas irmãs. Eu me lembro que uma vez eu cheguei a perguntar, criança ainda, mas eu perguntei para minha irmã por que que ela não me amava. E eu acho que no momento nem ela entendeu, mas eu sentia isso. Porque eles sempre vinham e depois iam embora e eu ficava. Então era essa sensação que eu tinha de que eu não era amada por eles. Pelos meus pais e pelas minhas irmãs. Minha filha, se você não tivesse encontrado Jesus, como que você hoje enxerga que estaria a sua vida? Bispa, com certeza seria uma mulher frustrada, né? Amargurada, e estaria em um lugar que eu não ia querer estar. Porque é uma prisão, né? Então, eu imagino que estaria em um lugar como eu estava, né? Eu saí porque Jesus me ajudou a sair, porque eu entendi. Então, eu estaria em um lugar que eu não gostaria, frustrada, era uma pessoa covarde antes de Jesus, então não ia ter a força, a coragem para enfrentar a vida que eu precisava, para lutar as guerras que eu precisava ter. Então, seria uma pessoa frustrada. Você disse que você foi aprender a lutar mesmo na vida quando você chegou na obra, no ministério. Sim, senhora. Foi muito importante, porque antes a minha avó lutava as minhas guerras, né? Ela resolvia, ela fazia, então eu não tinha preocupação. E isso foi muito bom, foi desafiador, mas foi muito bom, porque é aí que a gente constrói, né, o nosso relacionamento com Deus de verdade. É aquele momento que não tem ninguém, né, bispo? É Deus e você. Você confia em Deus, entrega a Deus o que Ele pede e tem vitória, ou você fica no mesmo lugar. Então, eu aprendi dentro da igreja a lutar as minhas guerras, a enfrentar as coisas com Deus. E porque você conseguiu perdoar especialmente seu pai? Sim, senhora. Perdoei. Porque havia uma revolta lá dentro, né? Sim, havia uma raiva, bispa. Uma revolta e uma raiva. E eu falava para as pessoas, né, que tá tudo bem, tá tudo certo, eu entendo, né, eu consigo compreender, então não tem problema. Mas na verdade tinha. Na verdade, havia uma raiva do que havia acontecido e dentro do ministério que isso foi mudado. Ligando para eles, conversando com eles, confrontando eles, né, que isso saiu. Eu percebi que eu já não falava com eles da mesma forma. Você precisou falar para eles o quanto eles fizeram falta para você. Sim, senhora. Sim, senhora, eu aprendi dentro do ministério que eles precisavam ter esse entendimento, né, bispo? Eles precisavam saber o que causou, né? E da minha boca, né? Porque às vezes alguém fala, mas é da boca da própria pessoa, do próprio filho, né? Que eles saberiam de verdade o que isso causou. Então, liguei e falei para eles, contei, né? O que havia gerado, causado essa ausência, a falta da presença deles. Minha filha, você veio para a obra, a vida interna, foi sendo trabalhada e foi sendo liberta, como Daniel também. Você tinha a cura que precisava acontecer na alma, né? Sim, senhora. É diferente, né, bispa, de tudo que ele viveu, mas haviam também coisas que precisavam de mudança. Haviam coisas que eu precisava que saísse do meu coração, do meu interior, essa libertação mesmo, né? E eu falo que Deus cuidou de mim desde o início e nos detalhes, porque eu também tive pessoas, pais dentro do Ministério Mudança de Vida, que ocuparam esse lugar na minha vida e me ensinaram como que é um pai presente, cuidando de uma casa, dos filhos, né? E eu pude ver, eu pude ter contato com pais de verdade, que me mostraram como é. Então, eu falo que Deus foi tão bom que eu não tive, mas depois, dentro da igreja, eu pude conviver com essas pessoas.
Louvado que me seja mostraram Deus. e que foram pais para mim. Eu tenho até hoje como pais, que me É acolheram. o que o Daniel falou, né? Ele encontrou um pai aqui também, né? Sim, senhora. Ao lidar com as lideranças. É muito importante esse trabalho que hoje vocês atuam como esses pais, né? Sim, senhora. Olha que coisa maravilhosa. O quanto que a igreja tem esse poder de curar, né? O acolhimento. Sim. Porque tem orações, tem jejuns, mas tem esse acolhimento, especialmente na parte interna. Claro, nós estamos atendendo, acolhendo todas as pessoas, mas uma pessoa que vem para a parte interna, ela às vezes entra e as pessoas querem acreditar que ela está totalmente saudável, mas na verdade ela ainda está no processo de cura. Sim, sim, né? senhora. Ela está no processo de cura. E você passou por esse processo. Né? Sim, sim, senhora. Foi dentro da obra interna que muitas coisas eu ainda descobri. Né? Que, por exemplo, isso para mim era algo já finalizado, resolvido. Né? Não puderam, tudo certo, mas eu fui enxergando por meio da palavra que não tinha nada certo. Que ainda havia raiva, a pergunta que eu tanto fiz durante toda a minha vida do porquê eles não fizeram, porquê eles não estiveram, porquê eles não foram, foi respondida muitos anos depois, dentro da igreja. Então, é muito importante esse papel, esse acolhimento, né? E como pessoas falaram aqui, né? Não houve julgamento, né? Houve um acolhimento. Não tiveram pessoas apontando o dedo, falando que não tem jeito não, meu filho, pode procurar, né, outra coisa, você não. Pelo contrário, houve sempre esse acolhimento, essa atenção, e nós sempre ouvimos essa frase, né? Você pode. Se você der condições, né, como o Daniel disse, se você quiser de verdade, sua vida é mudada. E assim foi. Minha filha, e você que achava que tinha que aceitar o pior, porque não ia encontrar nada melhor, aí Daniel se apaixona por você. Aparece, né, Bispo? Ai de paraquedas. E você inicialmente se fechou. Eu estava fechada e ferida ainda, né, Bispa? Isso foi um processo de libertação, né? E Deus foi bom novamente. Eu falo que Deus tem sido muito bom comigo. Deus tem me dado oportunidades que eu jamais imaginei. Nem assim sonhos mais profundos. Deus tem me... Como eu tenho um versículo que eu gosto muito que fala, né? Que o Senhor firma os nossos pés. Sim. Para que nós possamos andar e cavalgar nos altos dessa terra. Sim. E eu vejo Deus fazendo isso. Ele firma primeiro, né, Bispo? Ele mostra primeiro, ele muda primeiro, mas ele tem feito. Tem me colocado, me colocou e tem me colocado em lugares que são os altos da terra. Então, E aí você se abriu. sim, foi um processo longo, me abri, e dentro disso tem algo que eu creio que é muito importante, né? Eu queria que Deus me falasse, me confirmasse, me respondesse do meu jeito. Eu queria que o Senhor falasse comigo da forma que eu queria ouvir. Então, Deus foi trabalhando isso dentro de mim, me mostrando que Ele é Deus, que Ele governa. Então, Ele vai falar da forma que Ele quiser falar. E quando eu ouvi, quando eu dei atenção, Deus fez e fez muito mais. Eu não tenho alguém que eu escolhi, né? Foi alguém que me escolheu. Isso é muito importante, como eu ouvi pessoas me falando, né? Faz toda a diferença, Bispa. Não é um relacionamento, né, que tinha que... Era como uma obrigação, né? Eu tinha que estar ali, não tinha uma perspectiva, não tinha uma visão, não. É algo que Deus preparou. Que só Deus poderia ter preparado e feito. Com toda certeza. Você disse até antes de nós começarmos
que você teria perdido uma grande bênção. Sim, senhora. Teria perdido uma grande oportunidade se não tivesse ouvido Deus. As palavras que vieram muitas vezes, como a gente até brincou, e realmente eu sei. A gente sempre sabe, né? Quando uma palavra é pra gente, a gente sempre sabe. E ignorar não é uma decisão sábia, porque ela vem, Deus é longânimo, sim, né? Mas é um Deus justo. Então, e a misericórdia de Deus se estendeu durante muito tempo, inclusive, né? Mas eu sei. Deus... Foi 1 ano de perseverança do Daniel. Sim, senhora, 1 ano. E eu sei, bispa, que poderia chegar um momento que Deus não ia falar mais. Né? Porque ele já falou tantas vezes, em tantos momentos, nós já víamos um corporativismo masculino com a união. Daniel. Até bispo já dizendo, não, Daniel, você não vai mais passar por isso. É verdade. Então eu tenho essa consciência, eu sei. Os homens da igreja se uniram, todos juntos por Daniel. É verdade. Então foi o próprio Deus que colocou essa oportunidade. As palavras vieram e quando eu me abri, Deus fez tudo fluir e de uma forma, bispa, que quando a gente se lembra, né, de tudo, com um coração muito grato e feliz a Deus, porque tudo fluiu. O casamento foi diferente, né? A gente teve muitas pessoas que eu nem imaginava que tinham, né, esse carinho. Então, foi muito especial. Foi Deus ali confirmando. Foi um casamento lindo, né? Todo mundo muito feliz, né? Sim. Foi um dos casamentos mais felizes. A senhora não sabe, eu vou revelar para a senhora agora. Diga. Uma das madrinhas ajoelhou no meio da nave, numa casa firme, e disse, glória a Deus, e eu, dona Sandra, tem misericórdia, o bispo tá pregando, eu orei, eu vou parar de fazer o jejum na segunda-feira agora, porque realmente foi algo que ela desejou. Algo que ela quis muito. Eu me lembro que foi um casamento muito feliz, que todo mundo estava feliz, parecia que era uma torcida tão grande e todo mundo gostava, sempre gostou muito de vocês, e é o Daniel, e a Tamarinha, e aquela coisa, então... E como todo mundo tinha visto a sua batalha... Sim, né? E Deus cuidou, bispa, dos detalhes. Porque assim, Deus colocou a senhora e outras pessoas, a Tamara sabe disso, para cuidar da gente. E eu estou dizendo nos detalhes. Carro, viagem, a cerimônia, as roupas, até a máquina de lavar. Porque quando algo começa certo, que é o que a gente fez a lista, começamos a orar, flui da maneira como deve ser. Então, ou seja, não ficou nada de fora. Não ficou nada de fora. Porque eu sei que foi Deus. Não tem outra explicação. Louvado seja Deus. Sim, é verdade. Louvado seja Deus. E você foi aquela noiva pequenininha, bonitinha, toda delicadinha. Foi, bispa, foi muito especial. Nós lembramos e vemos, né, as fotos com muita alegria, com muita gratidão por tudo que Deus fez, né? Usou pessoas, mas foi Ele que fez. Então, graças a Ele, a nossa vida é essa, né? Senão não seria. Com toda certeza, não seria. Estaria bem longe de ser algo parecido com o que a gente vive hoje. Vive a glória de Deus, né, minha filha? Sim, senhora. Sim, senhora. Com desafios, né? Como a gente contou para a senhora, uma parte, mas vencidos, né, bispa? Sim. É uma vida que tem desafios, mas todos vencidos para a glória de Deus. O Senhor curou seu destino, minha filha? Sim, senhora. Com toda certeza. Qual o conselho que você deixa para uma moça que vive uma história parecida com a sua? Bispa, que ela confie em Deus, que ela busque a Deus, né? E busque confiar no Senhor, porque Ele tem o melhor. Ele pode dar o melhor, né? Mas isso tem um processo.
precisa se entregar, né? Tem entrega, tem sacrifício, tem renúncia, mas vale a pena. Então, buscar a Deus, que Ele pode suprir toda necessidade que há e pode dar o melhor, entregar o que há de melhor para uma pessoa. Louvado seja Deus. Eu não disse? Eu disse que você ia ficar maravilhado. Louvado seja Deus eternamente. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito edificante, muito grata, engrandeço o teu nome por sua bondade e fidelidade. Obrigada. Obrigada pela vida deles, obrigada por ouvir, por tudo que o Senhor fez na vida deles e nós termos o privilégio de ouvir, deles compartilharem uma histórias de superação, de milagres, de mudanças, de glória. E eu peço que o Senhor toque os corações em todo lugar e que nenhuma pessoa passe indiferente, consiga continuar vivendo indiferente ao que ouviu aqui. Que hoje decisões estejam sendo tomadas, que pessoas estejam decidindo a vida, se levantando, fazendo a risca no chão, com essa decisão de entregar completamente a vida para o Senhor. Porque sem o Senhor não há esperança. Sem o Senhor não há um futuro. Não existe um futuro sem o Senhor. Mas está aqui. Histórias mudadas, destinos curados, que hoje eles podem incentivar, encorajar outras pessoas a crerem que há saída, há mudanças, há esperança. Eu abençoo a vida deles, que eles saiam daqui ainda mais abençoados, fortalecidos. Eu abençoo cada pessoa que está orando comigo. Agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus. Como eu gosto de dizer sempre, engrandecido seja o nome do Senhor. Se tem uma frase que eu falo muitas vezes durante o dia, é louvado seja Deus. Aprenda a engrandecê-lo, se aproxime dele, porque um futuro sem Deus certamente não existe. E nós não teríamos essas histórias incríveis se não fosse o Senhor. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer, uma alegria ter vocês, Daniel, você, Tamarinha, e você também. Contem sempre com a gente. Deus seja louvado pela sua vida. Esperamos você aqui. Muito obrigada. Amém.